Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo mostrando para vocês a nossa criação de galinha caipira. Essa é a linhagem BKB da Avifran, mostrando para vocês um pouco da nossa criação. E aqui elas vão completar 3 meses ainda, já estão com o desenvolvimento muito bom, o padrão é equalizado. E como vocês podem ver, umas aves saudáveis. Um forte abraço a todos.